Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui mais uma vez nesse quadro, ela e eu, e hoje nós estamos com um tema muito bacana para tratar com vocês. Qual é o tema, Júlio? O tema de hoje como base é como aprender a falar como Deus fala. E vamos usar aqui um texto da Bíblia para mostrar para vocês que não estamos, não vou falar mentira, não estamos falando coisas por nós mesmos. Mas antes de nós irmos para a nossa conversa de hoje, nós queremos chamar o quê? A vinheta. Vamos para a nossa vinheta. E aí, galera, como aprender a falar como Deus fala? Você deve entender que você tem um poder criativo nas suas palavras. E muitas das vezes, né, Thaís, as pessoas não sabem como falar aquilo que Deus quer que ela fale, né? Sim. E aqui no livro que nós temos como base, né, no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 17, esse verso diz assim, que Deus é aquele que chama a existência das coisas que não são, que não existem, como se já existisse. E nós somos criados à imagem e semelhança dele. Então, assim como há poder criativo nas palavras dele, né, Júlio? Também há poder criativo nas nossas palavras. A história vai nos dizer que Deus chama Abraão. E através de Abraão, ele tem o texto de Romano que Paulo escreve, onde a Thaís acabou de citar, que Deus ele acaba chamando as coisas que não são como se já fossem. E aí isso nos traz uma primeira lição, que muitas das vezes você acaba olhando para uma situação e falando aquela situação. E tudo aquilo que você foca se expande. Né? Tudo aquilo que a gente foca acaba se expandindo. Né? Não tem como mudar uma situação se você está olhando para ela sempre do mesmo jeito. Né? Se você acaba sempre falando a mesma coisa. Né? Só muda aquilo que é mudado a maneira de falar. Né? Então, assim, hoje nós vamos tratar num tema aqui importante. Por quê? Porque às vezes nós fomos condicionados. As pessoas têm perguntado assim, mas você fala condicionamento. E aí acaba não tendo uma noção direito do que é o condicionamento. É tudo aquilo que a sua mente programou para você falar do mesmo jeito. Ou seja, você foi condicionado. Qual que seria? Um animal, um cachorro, quando eles treinam ele, condicionam ele a deitar, rolar. Também pode ser usada a palavra domesticação, né? Você não pega um animal e não domestica ele. Acho que é assim que fala, né? Vem trazer dominar ele, né? Isso. Fazer a domesticação. Ensinar ele algo, né? E aí você foi ensinado, né? Vamos simplificar, vamos parar de falar aqui, né? Condicionamento, domesticação. Vamos falar em ensinamento, né? Você foi ensinado errado e você acaba falando errado. E por você falar errado, você cria o seu mundo externo errado. Mas se o próprio Deus nos mostrou no texto de Romanos que ele chama as coisas que não são, como se já fosse, a gente tem que aprender a lição com Deus. Ele é o maior professor, assim como Jesus Cristo ele foi o maior professor. O Augusto Cury fala, ele foi o maior professor que já pisou na terra. E então hoje, a partir de hoje, eu já quero te dar um conselho. Para de olhar para as coisas que estão dando errado para você e falando das coisas que estão errado. O que você quer para a sua vida? Para agora, neste momento, e faça uma autoanálise, uma reflexão. O que você quer que mude na sua vida? Esse é o primeiro objetivo, né? Sim, porque nós não podemos falar. Muitas das vezes a gente fala o que a gente vê. A gente fala o que a gente está vivendo, o que a gente está vendo, as circunstâncias do momento. Mas eu te desafio a partir de hoje, não fala o que você está vendo, fale o que você quer ver. Assim você vai estar agindo por fé. E a fé é isso, é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas aquilo que você espera. Então a partir de hoje, aquilo que você está esperando de Deus, você começa a falar. As pessoas têm uma interpretação errada sobre física quântica e fé, né? Eu estava estudando sobre isso e eu vi que a física quântica e a fé, elas estão alinhadas as duas. É que na ciência fala física quântica, né? E na parte da religião fala fé. Mas é praticamente a mesma coisa. A gente atrai para nós tudo aquilo que a gente queremos. E por meio da palavra falada, né? Como no princípio, né? Deus ele criou todas as coisas por meio da palavra falada, né? Se você for lá em Gênesis, vai dizer que Deus, ele podendo criar tudo, ele não podia deixar escrito, né? Que foi pela palavra. Ele podia ter feito todas as coisas com poder. Ele podia ter descido aqui e feito com as mãos dele, mas ele quis criar com a palavra, para que a gente visse, né, quão poderoso é as nossas palavras. Porque com as nossas palavras a gente pode dar vida e a gente também pode matar. Até um texto muito interessante que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí você pode estar se perguntando aí, dizendo assim, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tudo bem. Mas o Espírito da verdade está sobre a sua vida. O próprio Deus, ele habita dentro de nós. O reino está dentro de nós, né? Então, se o reino de Deus está dentro de você, você tem que colocar para fora esse poder criativo que você tem por meio da palavra. Não tem como você criar como o centurião que foi até Jesus, né? Ele queria que o servo dele fosse curado. Quem conhece a história sabe que o servo dele estava na casa dele doente.
E esse centurião, que era um comandante da guarda, que comandava homens, ele vai até Jesus, sabendo que Jesus, né, ele era um homem que estava trazendo cura na época, e ele vai até Jesus. E ele pede para Jesus curar o servo dele. Jesus fala, eu vou até ele. E ele fala, não precisa ir até mim. Ele sabia, né? Ele sabia do peso, do poder que tinha a palavra, do impacto que tinha a palavra. Por isso que ele falou, né? Que nem Jesus não precisava nem ir na casa dele, que ele não era digno, né? Mas que Jesus liberasse apenas uma palavra. Porque ele sabia a autoridade e o poder que a palavra, que as palavras carregam. Então, quando eu vou até um objetivo, o objetivo do centurião era ir até Jesus, para ele receber uma palavra. O interessante é que eu paro para pensar quantas pessoas esperam Jesus vir até ela, né? Mas se você for através de Jesus e dizer para Jesus, eu sei que a palavra já está sobre a minha vida, me ajude a usar de uma maneira criativa sobre a minha vida e começar a declarar essa palavra igual Ezequiel. Ezequiel, o que você vê? Né? Ezequiel, eu só vejo o osso sequíssimo. E aí Deus, por meio, né, da palavra, lhe diz a Ezequiel capítulo 37, se você puder, pega a sua Bíblia lá e vai ler, a hora que você tiver um tempo, Ezequiel 37, vai dizer, o que você vê, Ezequiel? Eu vejo só osso, simbolizava o Israel, o povo de Israel. E aí ele vai dizer, Ezequiel, profetiza, palavra. Então, enquanto Ezequiel, a Bíblia vai falar que enquanto Ezequiel profetizava, e em outra palavra aqui, enquanto ele falava aos ossos, houve um rebuliço. Então eu acredito que enquanto nós falamos, o mundo espiritual trabalha em nosso favor, trabalha no meu e no seu favor. Você não pode ver, mas você pode ter certeza que no mundo espiritual, que o mundo espiritual é mais real do que o nosso mundo físico, né? E é ele que rege o nosso mundo físico. Algo vai acontecer, algo acontece quando você libera a sua palavra em seu favor, palavras positivas, que provém também de um pensamento positivo, porque a gente só fala, né? Tem uma passagem na Bíblia que ainda diz que a boca fala do que o coração está cheio. E muitas das vezes a gente não consegue falar palavras de vida, palavras positivas, porque nós não estamos cheios disso, né? Por isso a necessidade de estar cada dia mais pensando, alimentando a nossa mente com coisas boas, com pensamento positivo, para a gente poder estar liberando, né, essas palavras de vida, de esperança para a nossa vida. Eu fico me perguntando, me questionando, por que as pessoas têm tanta dificuldade de falar o que Deus quer que seja falado? Então, né? Boa pergunta. Porque nós temos uma dificuldade em falar o que Deus quer. Você quer ver? Quando a gente está fazendo aquilo que não agrada a Deus, no sentido, falando coisas que não agradam a Deus, nós temos facilidade, as pessoas têm facilidade para poder falar aquilo que Deus não se agrada. Né? Se a pessoa aí, isso aqui é para você, ó. Você que gostava de uma fofoquinha, ficar fofocando, você aprendia a falar fofoca rapidinho. A pessoa falava uma coisinha aqui para a pessoa, ela ia lá e contava, ela nem contou do jeito que era. Mas ela aumentou. Mas ela estava usando a maneira de falar. E ela não contou a verdade, mas ela aprendeu a falar, usou aquilo ali. Porque quando é pra gente falar aquilo que Deus quer que a gente fale, a gente tem dificuldade. Porque assim, se a gente aprende a falar o que é errado fácil, por que a gente tem tanta dificuldade em aprender a falar o que é certo? Por que isso nos causa tanto impedimento de falar o que é certo? Talvez isso é baseado pela fé. Tem alguma coisa a ver com a fé. Né? Porque eu tenho dificuldade em falar, eu tenho facilidade em falar o que eu estou vendo. Mas geralmente é assim mesmo. A gente tem muita facilidade em falar o que a gente está vendo, o que a gente está sentindo, né? Mas é difícil. Viver pela fé é difícil. É difícil você falar, né? Como o texto base aqui que nós citamos, chamar a existência das coisas que não existem como se já existisse, que isso é agir por fé. É difícil, não é fácil. Só que quando a gente vira essa chave na nossa cabeça, sabe? A gente começa a mudar as nossas palavras, mudar a nossa mentalidade. Porque primeiro, para a gente mudar as nossas palavras, a gente precisa mudar a nossa maneira de pensar. A gente precisa mudar as nossas crenças. Parar de crer na negatividade, parar de crer no que é errado e colocar a nossa mente, renovar a nossa mente, né, Júlia? Como o apóstolo Paulo fala. Romanos 12, né? Não vos conformei com este mundo, mas renovar a mente. Você até entrou agora, Thaís, numa passagem que eu estava aqui enquanto você estava falando, eu estava pensando na mulher que ela recebeu um milagre da parte de Deus, né? Ela teve um filho, ela não podia ter um filho, a mulher que fez uma casinha lá, um cômodo para o profeta Eliseu. Toda vez que Eliseu passava, a história vai dizer, está lá em 2 Reis, se eu não me engano, toda vez que Eliseu passava, ela observava e via que ele era um homem de Deus. E em questão disso, ela falou para o marido, vamos fazer aqui um quartinho para ele, toda vez que ele passar, ele vai descansar, que vai ter uma mesa, vai ter uma cadeira. E depois de um tempo, Eliseu falou assim, eu me sinto na obrigação de fazer alguma coisa com essa mulher. Ela não tinha filhos, o servo dele vai dizer. E ele vai lá e ele profetiza que ela terá um filho. E passa toda a história ali, ela diz que o tempo passa, ela recebe um filho. Só que depois que o filho dela tá meio grandinho, ele começa a sentir uma dor na cabeça e ele acaba falecendo. E ela deixa o filho dela. E ela vai até quem fez a promessa. Sim. E aí eu entendo que no meio do caminho vai dizer que as pessoas paravam e perguntavam, tá tudo bem? E ela respondia, vai tudo bem. Aqui a gente aprende uma lição com essa mulher. Por quê? Porque quando as coisas estão indo mal na nossa vida, quando as pessoas perguntam, vai tudo bem? Você descarrega e fala tudo aquilo que você está vivendo. E descarrega ainda para pessoas que não podem te ajudar. Pessoas que vai ali ouvir, né, a sua queixa ali, só ouvir e talvez até falar conta mal de você, sabe? Até
compartilhar com outra pessoa aí sobre a sua vida. E essa mulher nos deixa uma lição e tanto. Vai tudo bem? Ela respondia, vai tudo bem. Com o filho morto em casa. Não estava tudo bem. O filho estava morto em casa. Ela não tinha motivo. Não tinha motivo. Ela podia dizer, né, vamos aqui trazer para os dias de hoje, nossa, eu estou vivendo luto, meu filho está morto, eu estou atrás de alguém que possa fazer um milagre. Mas ela não falou, a resposta dela é, está tudo bem. Porque até então, na ótica da fé dela, ela não podia ter esse filho, mas Deus deu. Então aquele que deu era capaz de trazer vida para ela, ela acreditava. Ela foi atrás da pessoa certa, ela só desabafou, só contou o que estava acontecendo pro profeta. E aqui entra o que eu fiz a pergunta para você, quando eu perguntei para você assim, por que temos tanta dificuldade em falar o que Deus quer que a gente fala? Está alinhado com a nossa fé. Você quer ver? A mulher, ela tinha fé. A partir do momento que ela recebeu o filho dela, ela teve fé em Deus. E quando aconteceu algo que não estava de acordo com a vontade dela, a fé que ela recebeu quando ela teve o filho no braço foi a mesma fé que virou a chave na vida dela e disse assim, ó, se ele me deu, ele é capaz de curar. Então eu vou atrás do homem de Deus e ele vai dizer uma palavra. Assim como ele falou lá atrás, uma palavra, eu quero uma palavra hoje também. E enquanto essa fé não for ativada dentro da sua mente, você vai falar o que você está vendo. Aí que tá. As pessoas falam que tem fé. Fé. Mas fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas aquilo que a gente crê, que a gente espera. Então, assim, o vídeo de hoje é para você que está falando aquilo que talvez você tenha visto, né? Você está vendo, a sua vida financeira está ruim, a sua casa está ruim, os seus filhos estão ruim, o seu relacionamento está ruim, o seu trabalho está ruim, tudo está ruim para você. Mas você tem falado isso. E quanto mais você fala, você já viu que quanto mais a gente pega para falar em algo, mais parece que aquilo ali cresce, se expande, é como um fermento. Ó, a nossa palavra é como um fermento. Ela faz crescer tudo aquilo que nós quer que cresça. Se você colocar um fermento, tanto que Jesus ele vai até falar, né? Que ele vai falar lá pra gente, eu não lembro agora o texto, mas ele fala para ficar longe dos fermentos dos fariseus e dos saduceus, né? O fermento que da incredulidade, eles estavam questionando. Então, assim, a sua dúvida, a sua incredulidade é como um fermento que faz crescer mais e mais esse bolo da destruição que está sobre a sua vida. Então, assim, tira esse fermento que faz crescer esse mal aí que você está falando todos os dias e começa a falar como Deus fala. Começa a usar a sua fé da forma correta. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que nós precisamos, sabe? Para viver a vida que Deus planejou pra gente antes que a gente nascesse, né? Porque tem uma passagem que eu gosto muito que fala assim: antes que Deus estabelecesse os fundamentos dessa terra, Ele já pensava em nós como alvo do seu amor. Ele é um bom pai. Portanto, Ele escreveu uma boa história para você. Só que por que muitas das vezes a gente não vive essa história? Porque a gente não muda a nossa mentalidade, a gente não acredita que Ele é um bom pai e que Ele tem um extraordinário reservado para nós. Então, tudo aquilo que nós precisamos para viver a vida que nos pertence já está disponível dentro de nós. Como o Júlio citou aqui, o reino, ele está dentro de nós. Não fique procurando para fora, sabe? O reino de Deus não é apenas uma realidade futura, uma esperança futura, mas ele é uma realidade que pode ser experimentada hoje. Olhe para dentro. O que você precisa? Você precisa de uma libertação, de uma cura, de paz, de vitória, independente da área que for da sua vida, traga para fora. A cura já está dentro de você, a libertação já está dentro de você. Olhe para dentro, através da sua fé, traga isso para fora. Seja um provocador de milagres. É isso que Deus nos chamou para ser, provocadores de milagres. A Bíblia da capa, do começo dela, de Gênesis e Apocalipse, vai dizer que todos aqueles que ousaram provocar um milagre, Deus fez o milagre, né? Até aqueles que não tinham condição de receber o milagre, como a mulher cananeia, onde ela chega diante de Jesus, né? E ela fala assim: Senhor, eu preciso de algo da tua parte. Ele diz: não é lícito comerem o pão da mesa. Ela fala assim: mas até os cachorrinhos comem, né? Porque era estipulado para um povo. Ela era uma mulher cananeia. E quando ela dá a resposta para Jesus assim: os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores, ela estava dizendo assim: eu vou provocar um milagre aqui hoje. E Jesus, ele é apaixonado por pessoas que provocam milagre. Você acha que Eliseu, quando pega o sal e joga naquelas águas amargas, o que ele queria fazer? Provocar milagre. Então, quando você provoca o milagre, e ontem eu até ministrei uma palavra e eu estudei sobre ela, a palavra provocação, né, no latim, ela significa tirar de dentro para fora, é colocar para fora aquilo que está dentro. Então, coloca para fora aquilo que está aí dentro de você. Lá no fundo do seu coração, Deus sonhou algo grande para você, apenas você não está falando, porque às vezes a pessoa tem complexo de inferioridade, acredita que é muito grande. E aí, se ela comentar ou falar, as pessoas vão rir, mas deixe que rir, porque riram de José também, né? Os irmãos dele riram. As pessoas... Acredito que nem mesmo o pai dele, Jacó, acreditava. Falava assim: esse menino está sonhando demais aí. Mas ele acreditava. Então aquilo que você acredita, você faz criar na sua vida. É a lei da existência. Você não vai viver o que você não acredita. Né? Você precisa acreditar. Tem uma passagem que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, pensamos ou imaginamos.
segundo o poder dele que em nós opera. E que poder é esse? É a fé, esse poder de cura, de transformação que já está disponível dentro de cada um de nós. Quando nós entendemos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós entendemos que hoje nós somos morada de Deus, que Deus habita em nós através da fé, nós temos um poder transformador, libertador dentro de nós. E esse poder, ele vira uma chave na nossa mente e nos faz viver aquilo que Deus sonhou para nós. E você pode ter certeza que o que Deus sonhou para você é maior do que até o seu próprio sonho. Às vezes você pode pensar assim, nossa, o meu sonho parece ser grande, meu propósito, meu objetivo parece que nunca eu vou alcançar. Mas sabe que Deus, ele pode fazer ainda muito mais, além daquilo que você tem pedido, pensado ou imaginado. As pessoas têm mania de pensar que o que é fé, né? Algumas pessoas que não sabem. A fé é a esperança, que não pode se apagar dentro de você. Né? A gente falamos fé, porque a Bíblia fala sobre fé. Mas se colocar ali é duas palavras, né? Duas letras. Mas o que é a fé? A fé é a esperança daquilo que você deseja que seja transformado na sua vida. E existe um provérbio, um ditado que diz que enquanto a vida, há esperança. Então, assim, eu quero falar diretamente, eu gosto de falar olhando nos olhos, né? Quero falar diretamente olhando nos seus olhos. Independente da situação que você está vivendo hoje, se você usar a fé que você tem, você pode mudar totalmente o estado da sua vida. Por meio da fé, Hebreus vai dizer que homens alcançaram coisas diante de Deus, milagres extraordinários diante de Deus. Então, talvez, neste momento, eu não sei porquê, eu senti de falar isso, eu não sei se talvez esse vídeo vai cair num celular, numa pessoa que está num leito de hospital, a pessoa ali com uma enfermidade, e eu quero falar olhando para você, se você chegou até aqui nesse vídeo, quero dizer para você, este estado que você está vivendo não é o último final, é apenas uma vírgula na sua história para você contar o que Deus vai fazer. Então, assim, a fé está aí dentro de você. Se você crê que você pode ser curado, você vai ser curado, porque Deus já depositou dentro de você aquilo que você precisa. Ele fala que o poder dele aperfeiçoa nas nossas fraquezas e ele manifesta através daquilo que já está dentro de nós. Deus já está aí. Você não é qualquer um, você é um filho, uma filha que Deus chamou para viver o extraordinário, a plenitude, a graça revolucionária em vida. Né? Você foi predestinado a reinar. Então, assim, se esse vídeo está chegando até você, eu creio que veio de Deus isso agora. Sabe, eu senti grandemente no meu coração de falar isso, porque eu creio que alguém que se encontra enfermo, talvez está dizendo assim que não consegue vencer isso, que acabou, que é o fim da linha. Mas Deus está me usando para te dizer assim, não é o fim da linha, é apenas uma vírgula para Deus contar a sua história. E quando você receber o seu milagre, eu quero convidar você a lembrar deste vídeo, desta palavra de fé para você, e entrar neste vídeo aqui e comentar. Eu recebi o meu milagre por meio de uma palavra, tá? A vitória de Cristo na cruz foi total e completa. Ele venceu em todas as áreas, em todos os aspectos, e ele te presenteou com essa vitória. Ainda que a vitória não seja manifesta em determinada área da sua vida. Como o Júlio disse, às vezes você está passando por uma enfermidade, então nessa área você não está vendo. Na sua área talvez seja uma enfermidade física, emocional, não sei. Talvez nessa área você esteja em debilidade e não tenha a vitória, mas saiba que a vitória já te pertence. Você não está tentando obter ela, mas ela já te pertence, porque Cristo conquistou ela na cruz do Calvário e te presenteou. Apenas através da fé, ele te presenteou com essa vitória. A vitória é garantida, já foi garantida há 2000 anos atrás, né? No travar daquela briga na cruz, onde Jesus se entregou, ele disse, a tragada foi a morte pela vitória. A vitória já é sua pelo poder do nome de Jesus, né? Então, assim, a partir de hoje, se você chegou comigo até aqui neste vídeo, neste momento que eu estou falando, eu quero pedir para você, compartilhe esse vídeo com alguém, se inscreva nesse canal, não deixe de ativar aí o sininho, tá bom? Não deixe de fazer o seu comentário, olha, gostei. Faça aí seu comentário, coloca aí também, escreva aí no comentário alguma coisa que você quer que a gente fale, seja da Bíblia, seja a história, né? Estamos aqui para bater um papo, conversar, o papo de Deus, esse conteúdo entre ela e eu, é para chegar até o teu coração uma mensagem de fé, de esperança e de motivação para você vencer os seus obstáculos. O intuito desse canal, né, que é o canal Pensando Bem, e também desse quadro, né, que nós vamos ter algumas vezes na semana, é para isso. É para trazer palavra de fé, de esperança, de motivação para você. E a gente já sabe que críticos já tem demais, né? A nossa função é incentivar as pessoas, é motivar as pessoas a cada dia mais e mais. Então nos ajude aí compartilhando, curtindo, comentando, para que esse vídeo chegue até mais pessoas e mais pessoas sejam alcançadas através dessas palavras. Ajude nós aí. Ajude nós, porque você é um instrumento de Deus também. E eu creio que por meio disso você está sendo abençoado grandemente. Então, como nós dissemos aqui no começo do vídeo, no tema como aprender a falar como Deus fala. A primeira lição que nessa conversa que nós teve aqui foi: eu preciso aprender a falar como Deus fala, e a mulher, ela nos ensina que o filho dela estava morto. Sim. Ela não falou a situação do que ela estava vendo, né? Ela não contou a vida dela para qualquer um, porque tem pessoas que estão esperando a oportunidade de eu contar o que não está dando certo para mim, para ficar feliz. Tem pessoas que estão esperando você contar as suas derrotas
para poder por trás de você rir da sua costa, dizer, olha, eu sabia que não ia dar certo. Tem pessoas que gostam de ver o fracasso, até a desgraça dos outros. Se sente bem. Pra eles poderem se sentir, sabe, um pouquinho melhor. Pensa assim, mas eu tô numa vida ruim assim, mas fulano tá pior que eu. Se entendeu? sente bem. E toma cuidado, viu? Aqueles que batem as costas falam, eu tô contigo. Porque no dia da sua luta, somente Deus e aquele que realmente estão com você, você vai ver, né? Como diz, é só no dia da angústia que a gente sabe realmente quem está conosco. Não é aqueles que dizem, eu tô aqui para o que der e vier. Esses, muitas das vezes, vai abandonar. O próprio Jesus foi abandonado, né? É mesmo Pedro, né, que disse para Jesus, mestre, se preciso for, vou contigo até a morte. Mas na hora que Jesus foi ali, né? Só João ficou. Só João ficou aos pés das cruzes. Porque todos se esconderam. Outra coisa que a gente aprende. Não é porque nós experimentamos de milagre de Deus que não é capaz de abandonar, né? Porque Pedro experimentou tantos milagres. Pedro teve a revelação. Ele foi o primeiro dos discípulos a ter a revelação que Cristo era o Senhor, que ele era o Filho de Deus. Ele teve essa revelação e mesmo assim, no momento ali de medo extremo ali, ele deixou o medo falar mais alto que a fé. Muitas das vezes esse é o problema. Não podemos deixar o medo falar mais alto que a fé. O medo ele pode trazer até nós, a gente pode desistir, né? Porque aqueles homens desistiram de Deus, de Jesus Cristo, porque eles tiveram um grande medo. E não culpo eles, né? Foram grandes homens de Deus que fizeram revolucionário e deram suas vidas ao cristianismo. Mas curto espaço de tempo, né? Um momento. Acabou ali. E aí, o medo falar mais alto. E aí a gente aprende aqui, ó. A primeira lição que você deve aprender. Você tem que aprender a falar como Deus fala. Deus não fala aquilo que ele está vendo, mas aquilo que ele quer criar. Então o que você quer criar na sua vida? Fale isso. Use as palavras da maneira certa. Segundo, não devo falar da minha vida para qualquer pessoa. O meu problema pessoal, né? Seja no trabalho, seja na vida espiritual, seja qualquer área da minha vida, não devo falar com qualquer um pelo caminho, que nem a mulher. Ela não falou, ela foi no homem de Deus. E terceiro não permitir que o medo fale mais alto que a fé. Fale mais alto que a fé. Porque muitas das vezes a gente bota o medo na frente da fé. E a fé, ela é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas que eu espero, né? Quando o medo ou a fé. Onde o medo opera, não tem como a fé operar, né? Como tem uma frase que diz assim, alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Nós precisamos alimentar a nossa fé, né? Para que os nossos medos se dissipem. Alimente a fé. E a maneira de você alimentar a fé, como que é? É você estar conectado com a palavra de Deus, né? Você alimenta a sua fé. Nós estamos vivendo no mundo da tecnologia, né? Onde a era tem evoluído muito, nós temos muito conteúdo. E uma coisa que eu quero deixar para você, o que você tem colocado, qual o alimento que você tem colocado dentro da sua mente? Porque nós somos aquilo que nos alimentamos, né? Isso tá também, se você, eu vou fazer aqui merchan, né? Não posso perder essa oportunidade, mas se você quiser adquirir o livro Libertos do Medo, Encontrando a Paz em Deus, né? Já que nós estamos falando de medo, não tem nenhum aqui, tá aqui. É esse livro aqui, Libertos do Medo, Encontrando a Paz em Deus. Eu conto um pouquinho sobre isso. No começo do livro eu falo sobre a era da tecnologia, onde tem tomado muito tempo das pessoas e elas têm alimentado com notícias ruins, né, no jornalismo, pessoas dando notícias ruins, negativas. Então tudo aquilo que você alimenta, você se torna forte, né? Aí eu cito até aqui no livro, eu falo que se uma pessoa começar a comer hambúrguer, só miojo, ela vai ficar doente, vai ficar anêmica, fraca, e logo ela vai morrer. Né? Agora, se ela comer uma comida saudável, uma comida balanceada, ela vai se tornar forte e vai conseguir vencer os obstáculos. Né? Literalmente, nós somos aquilo que nos alimentamos. E aí eu te pergunto, o que você tem alimentado a sua vida, a sua mente, né? Que é o seu solo mais precioso, que você deve colocar ali, germinar ali adubos bons, coisas boas para produzir, semente boa. Então, assim, se você tem colocado coisas negativas, isso influencia muito na vida de uma pessoa. O que eu estou falando para você é sério. Eu tive uma experiência traumática com a minha vida negativa e Deus me curou por meio de estudando livros, buscando conhecimento nessa área da psicologia, até mesmo lendo livro de psiquiatria, como Augusto Cury. E às vezes o medo, ele é uma coisa que nos impede de viver a fé genuína. Há uma frase de George Muller, né, que ele fala que o começo da ansiedade é o fim da fé, mas o começo da fé genuína. Ela é o fim da ansiedade. Então, assim, não se deixe levar pela ansiedade e pelo medo. Você é mais forte, você pode alcançar as suas metas e seus objetivos. Mas use a palavra em seu favor. No tema de hoje que nós falamos, né? Como falar, como agir, como liberar as nossas palavras da forma criativa, como Deus fala, como chamar a existência das coisas que não são como se já fosse. O primeiro que nós abordamos aqui, que nós falamos, é não falar. Não se deixe ser guiado pelo que você está vendo ou pelo que você está sentindo. Não fale o que você vê, mas fale o que você quer ver. Fale aquilo que você deseja ver. E o segundo tópico aqui que nós abordamos é não fique comentando, falando da sua vida para as pessoas. Se alguém perguntar, vai tudo bem, como você está?
Não fique falando que não está tudo bem, mas faça como aquela mulher, aquela sunamita que nos deu, né, uma lição e tanto. Vai tudo bem. E o terceiro tema aqui que nós falamos, o terceiro tópico aqui que nós abordamos é não deixe o medo falar mais alto que a fé. Porque onde a fé opera, não tem como o medo operar e vice-versa, né, Júlio? Sabe o que eu tô pensando aqui agora? Já que nós entramos aqui finalizando isso com o medo, eu quero aqui agora, vou fazer um negócio aqui agora. Você que tá vendo esse vídeo aqui, se você comentar aí, eu quero, eu vou estar escolhendo uma pessoa para mim poder mandar um livro desse daqui, Libertos do Medo, Encontrando a Paz em Deus. E é bom, viu, gente? Não é porque é meu marido, não. Você pode ser escolhido. Então comenta aí, eu quero. Aí eu vou fazer um sorteio aqui, e aí eu vou escolher você, eu vou entrar em contato com você ali pelo seu comentário, e eu vou te enviar esse livro, Libertos do Medo. Então você que está sofrendo aí com medo, com a ansiedade, que não está deixando a sua fé genuína fazer com que as coisas aconteçam na sua vida, comenta que quando você pegar esse livro em mãos, você vai ver o projeto de Deus para sua vida e vai sair, a hora que terminar essa leitura, vai sair mais forte e edificado. Como nunca. Tá bom? Não deixe de comentar se você quiser ele, tá bom? E nós estamos chegando no final desse vídeo. Espero que você gostou desse conteúdo para você, como o tema de hoje, como aprender a falar, como Deus fala. Então, a partir de hoje, você vai aprender a falar não aquilo que você está vendo, mas aquilo que se Deus... Vamos falar assim, acho que tem um filme, se eu não me engano, que fala, né? E se fosse Jesus no seu lugar, uma coisa assim, Sim. O que ele faria? Então, quando você se deparar diante de uma situação difícil, onde a sua fé é testada, você se coloca no lugar de Jesus e pensa, o que Jesus faria nessa situação? E você vai falar como Jesus naquele momento. Você não vai falar o que você pensa, mas o que Deus queria que você falasse. E aí? E agora você falou do primeiro sem falar do segundo, terceiro, rapidinho pra terminar. Do que? Eu já falei. Você já falou, né? Nós queremos aqui deixar o nosso abraço. Quero aqui agradecer a todos que estão se inscrevendo. Como disse, compartilha esse vídeo, se inscreve. Deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas para que esse vídeo, esse conteúdo possa chegar em outras pessoas e que outras vidas também sejam edificadas através de palavras de vida e de esperança. Comenta, tá? E outra, coloca lá no seu grupo do WhatsApp esse vídeo, comenta com seu amigo, com a sua amiga, com seu vizinho, com sua vizinha, comenta com a sua avó, com o seu avô, fala assim, ó, lá no canal Pensando Bem, se inscreve lá. Tá tendo agora lá um casal que está falando coisas que podem edificar as nossas vidas. E o nome do... Eu tô decorando aqui. Não, você vai falar, deixa você falar. É ela e eu, tá bom? Daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer. Então, espero que você possa ser abençoado com esse vídeo de hoje. E aqui eu vou deixando o meu abraço e até O nosso próximo vídeo. Deus abençoe.